Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Eu sou o Pedro Henrique, sou do time de marketing aqui do OpenCAD e estamos aqui em mais um webinar sobre Reinforcement Learning para aplicações robóticas. O nosso webinar ele é gravado e disponibilizado no nosso YouTube. E a gente, no final para quem fica até o final da apresentação, a gente entrega o certificado de participação com horas. Então, eu aconselho todo mundo a participar até o final para receber o certificado. Em relação a dúvidas, quem tiver alguma questão, pode perguntar aqui na nossa aba de perguntas, que a gente vai ficar muito feliz em responder. Caso a pergunta seja muito técnica, vocês podem estar encaminhando as perguntas por e-mail, que a gente também vai estar respondendo. Eu passo a palavra para o João, que é o nosso apresentador de hoje. Tenha um ótimo webinar e boa apresentação para todos vocês. Obrigado aí, Pedro. Obrigado, gente, que estão participando hoje do nosso webinar de Reinforcement Learning para aplicações robóticas. Esse nosso webinar aí seguindo nossas trilhas, né, de webinar sobre esses assuntos com MATLAB e Simulink. A gente falou um pouco já sobre Machine Learning, falamos já sobre sistemas de controle, falamos sobre simulação física com Simulink, Simscape. Então, esse webinar aqui vai estar tocando um pouquinho em cada um desses assuntos, certo? Para quem perdeu esses nossos últimos webinars, vocês podem estar assistindo no nosso canal do YouTube. Eles ficam todos gravados e salvos. Inclusive, esse aqui vai ficar. Eu vou começar, então, compartilhar minha tela aqui para mostrar a apresentação que eu tenho para vocês. João, a sua tela não está aparecendo. Não está aparecendo ainda? Não está aparecendo ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pedro, você precisa me passar a apresentação. Ok, eu vou passar aqui. Aqui, consegui. Vê se vocês conseguem ver minha tela bem agora. Agora sim, João, está aparecendo. Certo, perfeito. Então, gente, como eu falei, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre Reinforcement Learning para aplicações robóticas, certo? O tema é um pouquinho extenso, então, caso vocês tenham dúvidas, alguma dificuldade de acompanhar, não hesitem em mandar perguntas aí no chat, que a gente vai estar respondendo vocês sempre que tiver oportunidade, tá? Então, vamos começar aqui. Vou falar um pouquinho sobre como que vai rodar essa apresentação. Eu vou começar um pouquinho dando um sumário sobre o que são sistemas de controle, certo? Que são muito aplicados nesse tema aí. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Machine Learning, para dar uma introdução. Falar mais a fundo sobre o Reinforcement Learning. E depois, por fim, vou falar sobre as ferramentas que o MATLAB proporciona para esses tipos de tema. E tudo isso sempre tocando no assunto das aplicações robóticas, porque isso aí está tudo muito interligado. Então, começando falando para vocês aqui sobre o que são sistemas de controle. Um sistema de controle ele pode ser definido como um conjunto de equipamentos e dispositivos que vão gerenciar o comportamento de máquinas ou de outros sistemas físicos. Para isso, você precisa realizar a modelagem matemática da planta, seguido do projeto do controlador, e posteriormente vai seguir para elaboração física desses sistemas. Tá? Então, o sistema de controle vai estar presente aí em tudo desde o mais básico, como, por exemplo, o sistema de controle de temperatura, como o termostato, que vai ter uma medição aí de como que a temperatura do ambiente está variando conforme o seu valor adequado que você quer, e isso aí vai estar controlando o seu sistema de aquecimento para poder manter essa temperatura no valor adequado. Esse é um exemplo mais simples de um sistema de controle. Alguns exemplos mais legais que a gente tem aqui de sistema de controle são, por exemplo, sistemas de estabilização de voo, principalmente com drones hoje em dia, que a gente tem que ter uma estabilização muito bem feita, certo? Um controle muito preciso
de toda a potência de cada uma das hélices dele, de como que a inclinação e a velocidade dele vai estar, a aceleração. Para drones com câmera, por exemplo, a imagem não pode ser tremida, então o seu drone tem que estar bem estabilizado. Até uma questão de segurança mesmo, para os drones não perderem o controle, para você não acertar o drone em nada. Então, ele tem sistemas de controle específicos para isso. Para a estabilização do voo, para poder controlar a potência de cada hélice, para impedir acidentes e quedas, por exemplo. Ele tem sensores de distância que vão controlar a distância máxima permitida que esse drone pode tirar de uma parede, por exemplo. A gente tem sistema de controle para automação industrial, então essas máquinas que vão estar sendo controladas para poder fazer serviços específicos, repetitivos e extremamente precisos, né? Sistema de controle para veículos autônomos, que é uma coisa que está bem alta em pesquisas hoje em dia. Você tem que ter esse controle bem definido para saber quando você vai acelerar, quando você vai frear, para que lado você vai virar. Então, esse sistema ele tem que saber, por exemplo, a velocidade e aceleração que esse carro está, se esse carro tá virando agora ou não, se a inclinação é que ele está, para saber se ele vai precisar acelerar mais ou menos, certo? Então, tudo isso aí se aplica. E um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje também, mais para frente, dando um pequeno spoiler, esses robôs proprioceptivos, você já deve ter visto pelo YouTube aqueles robôs da Boston Dynamics, por exemplo, tem aquele cachorrinho que mantém equilíbrio, mesmo o pessoal empurrando, tem esses robôs Atlas que conseguem fazer trabalhos complexos, se equilibrar em ambientes irregulares, né? E tudo isso aí vai precisar de um sistema de controle bem tonado e específico para poder funcionar, certo? E isso, então, esses sistemas de controle extremamente precisos, como estabilização de voo, esses robôs, fogem um pouco da capacidade humana de desenvolver esses sistemas de maneira satisfatória, até mesmo num tempo adequado, né? A gente demoraria uma eternidade para poder conseguir fazer um sistema adequado para um robô se equilibrar. Então, nisso aí, a gente vai entrar um pouco no machine learning, certo? Dando uma pincelada aí sobre o que é machine learning para quem não conhece, ele se vale de redes neurais artificiais, que são treinadas para realizar um tipo específico de ação e realizar essas ações de maneira mais eficiente possível. Então, elas são projetadas de diversas formas, e a forma mais comum para isso aí são o modelo em camadas. Então, no modelo de camadas, a primeira camada, perdão, vai receber os dados que vão ser analisados e a última camada vai retornar os resultados. Esse aqui é uma imagem de exemplo, certo? De como funciona uma rede neural. Então, essa primeira camada X, onde a gente vê X1, 2, 3 e 4, é a camada de entrada, onde você vai entrar os seus dados que vão ser processados pela sua rede. Essas bolinhas em azul são o que a gente chama de camada oculta da nossa rede neural. Então, nessa camada, desse multilayer, é onde a gente vai estar fazendo todo o processamento desses nossos dados. Ele vai passar por diversos cálculos matemáticos mesmo, com operações e pesos diferentes para cada neurônio desse, certo? E no final, na camada de saída, a gente tem Y1, 2 e 3, que vão ser as saídas que a gente espera da nossa rede neural. Para essa nossa rede neural funcionar da maneira que a gente espera, ou seja, a gente colocar nossas entradas e terem as saídas que a gente espera, a gente precisa primeiramente treinar essa rede para que esses neurônios tenham os pesos adequados para a nossa determinada função, certo? Eu vou elaborar um pouquinho mais isso aqui daqui a pouquinho. Quando a gente fala de machine learning, a gente tem diversos tipos, certo? Esses três aqui são os principais que eu estou trazendo para poder dar um exemplo para vocês. Então, a gente tem o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço, ou reinforcement learning, que é o que a gente vai entrar mais em detalhes aqui. Por parte do aprendizado supervisionado, a gente tem modelos preditivos de redes neurais, muito utilizados para, por exemplo, reconhecimento de imagens ou diagnósticos de algo, e elas são treinadas especificamente com um conjunto de dados de entradas e um conjunto de dados de saída, que são os resultados esperados que a gente vai ter. Então,
a gente oferece para essa nossa rede neural dados que estão com rótulos, certo? A gente vai oferecer para essa rede neural e treinar esses nossos dados com esses rótulos que a gente já deu. Então, a gente vai oferecer entradas para a nossa rede neural, já dizendo para ela qual saída a gente espera desses dados de entrada. Então, nisso, ela vai treinar o seu modelo, ou seja, ela vai fazer seus cálculos, ajustar seus pesos, para que no final esse seja o resultado esperado. Então, a gente vai fornecer dados de teste e, no final, ela vai fornecer para a gente nossas previsões de acordo com o que a gente ofereceu para ela. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma rede neural de classificação. Então, a gente vai fornecer para ela 784 entradas, que nesse caso são 784 pixels dessa nossa imagem que está sendo analisada ali na esquerda, e com valores indo de 0 a 1, sendo 0 totalmente preto, sem nada, e 1 totalmente branco. E aí, esses valores intermediários vão ser blocos mais acinzentados, onde o valor não está completamente binário. Então, com essas entradas que a gente tiver, a gente vai passar por essas nossas camadas, esses dados, certo? Conforme os neurônios são ativados, a gente vai passar para a nossa próxima camada com as operações e os pesos já estabelecidos. E no final, se essa rede for bem treinada, ela vai oferecer para a gente o resultado final que a gente está esperando. Então, se essa rede foi treinada para poder reconhecer especificamente o número 9, por exemplo, na verdade, essa rede foi treinada para reconhecer os números de 0 a 9. Então, esses 10 números. Então, conforme você vai colocar algo nessa sua rede aí, nesse seu quadradinho, onde você vai desenhar, ele vai fazer os cálculos dos pesos para te dizer se ela acha que são 0, 1, 2, 1, 3 até um 9. Então, aí, eu vou até fazer uma questão para vocês pensarem. O que vocês acham que aconteceria nesse caso se a gente colocasse, por exemplo, um número 11, que essa rede não conhece? Ela foi treinada para falar de 0 a 9, certo? Então, o que essa rede faria? Ela daria algum tipo de erro? Ela falaria, não sei o que é isso, não vou te falar. No caso, não. Ela foi treinada para reconhecer padrões e adequar eles a 0 a 9. Então, independente do que você colocar de entrada nessa sua rede neural, ela vai te falar se isso é um 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou um 9. Mais do que isso, ela não vai fazer, certo? Então, você pode desenhar, de repente, um quadrado, um círculo, um triângulo, e ela vai te falar que ela acha que isso é um 0, que é um 3, mas ela não vai te falar qualquer outra coisa, porque ela foi treinada especificamente para isso. Como a gente disse, essas redes neurais são feitas e treinadas para um tipo de aplicação específico e para ser boa somente nisso. Antes disso, antes de passar, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas sobre o conteúdo que a gente está passando aqui, sobre o que eu estou falando, se vocês acham que eu estou indo um pouco rápido demais, vocês podem falar aqui, certo? Estão abertas a perguntas, vocês podem colocar aqui, a gente vai responder vocês todos. Passando aqui um pouquinho, então, para o aprendizado não supervisionado. É um tipo um pouco diferente de aprendizado de máquina, que ao invés de usar dados com saídas esperadas, a gente vai fornecer para ele dados sem labels, ou seja, dados sem descrições, e essa nossa rede neural vai simplesmente agrupar esses dados de acordo com as similaridades que ele encontrar. Então, essas redes são adequadas para utilizar em modelos descritivos, são muito bem aplicadas em sistemas de agrupamento, como mostrei, sistema de recomendação, e elas são treinadas apenas com um conjunto de dados de entrada, sem especificação de como vão ser as saídas. Então, aqui, um exemplo de como funciona esse aprendizado não supervisionado. A gente vai fornecer dados para ela, sem nenhum tipo de classificação, e o que ela vai fazer é agrupar esses dados de acordo com padrões que ela reconhecer.
Então, ela vai ver, olha, então se for vermelho com uma folhinha pequena, isso deve ser isso aqui. Todos esses são parecidos. Ela vai te falar que é uma maçã? Não, porque ela não sabe que é uma maçã. Ela só vai saber as similaridades, certo? Entre esses tipos de dado que você ofereceu. Então, se for verdinho meio amarelado, eu vou agrupar nesse grupo. Se for vermelho um pouco diferente, com uma folha um pouco maior, eu acho que eu vou colocar nesse grupo. E isso aí vai variar também de acordo com a quantidade de saídas que você disser que ela vai te dar. Então, se você der esses dados aí, por exemplo, e pedir apenas 2 saídas, muito provavelmente ela vai agrupar os morangos e as maçãs juntos e separar das peras. Porque ela vai reconhecer muito mais similaridades, certo? Entre os morangos e as maçãs, e esses padrões que ela reconheceu vão ser similares. Então, isso aí tudo vai variar de acordo com a quantidade de grupos que você pedir para ela agrupar. Passando desses dois modelos de machine learning, a gente vai falar mais especificamente do que a gente veio falar aqui, que é o reinforcement learning, aprendizado por reforço, e como que ele funciona. Então, o aprendizado por reforço é um método de treinamento baseado em recompensar os comportamentos desejados e punir os comportamentos indesejados. Desse modo, encorajar a rede a atingir o objetivo estipulado. Então, esse tipo de treinamento é utilizado em situações em que o sistema vai precisar realizar uma série de tarefas complexas e que vão depender do estado atual e da interação com o ambiente. Então, você não pode simplesmente treinar uma rede simplesmente para reagir a um conjunto de dados, certo? E esperar que ela reaja a isso aí num ambiente que está em constante mudança. Então, para isso, a gente usa o Reinforcement Learning, o aprendizado por reforço. Como que isso aí funciona, então? A estrutura básica de um ambiente de aprendizado por reforço tem 4 componentes. É o agente, o ambiente, a ação e a recompensa. Então, como que isso aí vai funcionar? O agente vai realizar uma ação. De acordo com essa ação que vai afetar o ambiente, certo? O ambiente, de acordo com todos os parâmetros que a gente estipulou, para como que a gente quer que essa ação seja realizada, vai gerar uma recompensa ou uma punição de volta para a gente. E de acordo com essa recompensa e essa punição, o agente vai realizar uma nova ação que vai afetar novamente o ambiente. Então, a gente tem todo esse ciclo de processos. Como que isso funciona mais a fundo? Nosso agente de Reinforcement Learning, ele é treinado dessa maneira. Então, ele vai realizar uma ação, a princípio, a gente pode determinar para ele alguns parâmetros para ele começar a realizar essa ação, ou dar parâmetros aleatórios. E conforme ele vai fazendo isso, comparado com a informação que a gente deu do comportamento esperado dele, ele vai continuar a realizar essas ações interferindo no ambiente, e o ambiente vai continuar oferecendo recompensas ou punições baseados em se ele chegou próximo dessa aplicação que a gente pediu ou não. Então, o ambiente vai fornecer para ele, novamente, essas punições e recompensas, juntamente com o estado atual que esse ambiente está. Então, o que seria esse estado atual do ambiente? Por exemplo, se a gente tem vamos falar, por exemplo, sobre um modelo simples, que seria um pêndulo invertido, certo? O que um pêndulo invertido tem? Ele teria um sensor de inclinação para saber se esse pêndulo está pendendo para um lado ou para o outro, ou se ele está equilibrado. Ele poderia ter, de repente, um acelerômetro para poder saber em que velocidade, em que aceleração que esse pêndulo está caindo para um lado ou para o outro. E ele teria, por exemplo, uma medida da potência de um motor que está controlando a ação desse pêndulo.
Então, o que o agente pode fazer? O agente pode simplesmente controlar a potência que ele está mandando para esse motor ser ativado, para poder controlar esse pêndulo. Essa é a ação dele. Essa ação vai ser enviada para o ambiente que vai estar medindo essas variações. Então, o que o ambiente vai estar medindo no caso? A inclinação desse pêndulo. Se esse pêndulo está pendendo para um lado, para o outro, com que velocidade, com que aceleração, ou se ele está equilibrado. Então, conforme esse pêndulo está ficando mais ou menos equilibrado de acordo com a ação desse agente, o ambiente vai enviar para esse agente uma recompensa ou uma punição e também vai informar para a gente o estado que esse pêndulo está, para que ele possa fazer uma nova ação. Então, o ambiente vai, por exemplo, falar: olha, seu pêndulo está pendendo para a direita, o que você vai fazer? E aí a ação que ele vai fazer seria ativar o motor de maneira que esse pêndulo volte a tender para a esquerda. E aí, de novo, o ambiente vai informar: olha, seu pêndulo agora está caindo para a esquerda, o que você vai fazer? Então, a gente vai dar uma nova ação, vai pender isso para a direita. Se ele estiver fazendo isso de maneira satisfatória, fazendo isso de maneira que esse pêndulo continue a conseguir ficar equilibrado, o ambiente vai mandar uma recompensa para ele, para falar: olha, esse seu comportamento está legal, é assim que eu quero que você continue trabalhando. Caso esse comportamento do agente não estiver sendo satisfatório, ou seja, de repente ele está colocando muita potência no motor e ao invés de você equilibrar o pêndulo, ele está pendendo cada vez mais para um lado e para o outro. O que isso vai acontecer? O ambiente vai mandar para ele uma punição, dizendo: olha, não é assim que esse sistema deve se comportar, você está fazendo de maneira errada, mude seu método. Então, a gente vai tomar ações diferenciadas para isso. Basicamente, esse é como funciona o modelo de Reinforcement Learning. A gente vai, no final dessa apresentação, abrir um exemplo, certo, de Reinforcement Learning, que vai deixar mais claro isso para vocês. Passando disso, eu vou falar mais um pouco sobre as aplicações que o MATLAB tem para aplicações em sistema de controle, machine learning, reinforcement learning, certo? Então, se vocês quiserem agora fazer perguntas sobre como funciona, se quiserem esclarecer dúvidas, podem ficar à vontade que a gente está aqui para poder esclarecer isso aqui nas perguntas para vocês. Certo, então vamos continuar aqui falando sobre essas aplicações do MATLAB. Lembrando que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, certo? Então, quais são os diferenciais que o MATLAB consegue oferecer para aprendizado de máquina? A gente consegue criar esses agentes, principalmente para o Reinforcement Learning, usando diversos tipos de algoritmos prontos, certo? Como Reinforce, DKN, DDPG, que no caso é o algoritmo que a gente vai estar usando no nosso exemplo, diversos tipos de algoritmos ou inclusive algoritmos customizados que você mesmo pode desenvolver. Então, se algum dos algoritmos que o MATLAB já oferece por padrão, por algum motivo não satisfazer a aplicação que você quer utilizar, você pode utilizar qualquer mais um desses algoritmos aí disponíveis já por padrão nas toolbox do MATLAB. Um outro diferencial é o aplicativo, o Reinforcement Learning Designer, em que você consegue já modelar, treinar e simular esses agentes com o aplicativo, fazer tudo isso aí de maneira visual, certo? Sem se aprofundar tanto em código, você consegue ver com gráficos e essa apresentação de dados como esse treinamento está sendo feito. Então, você consegue tanto fazer o design da sua rede neural, treinar ela com o uso de dados que você quiser e posteriormente simular. Temos o bloco do agente de Reinforcement Learning dentro do próprio Simulink, que é o ambiente de simulação do MATLAB. Então, esse bloco a gente consegue utilizar para poder fazer uma simulação diretamente no ambiente do Simulink. Então, se vocês lembrarem quando eu falei dos componentes de um sistema de aprendizado por reforço, a gente tem um agente, correto? Que vai aplicar a nossa ação, e o Simulink pode oferecer para a gente o ambiente, ou seja, onde toda essa simulação está sendo feita, para que essa nossa ação, essa nossa resposta seja dada em tempo real. E o sistema todo vai gerenciar
as observações e a recompensa para as ações do nosso agente. Como eu falei, no ambiente Simulink você consegue modelar tudo isso, modelar esse ambiente para poder especificar essas observações, inclusive de maneira física utilizando o Simscape. Ou seja, você pode, como a gente está falando aqui de aplicações robóticas, certo? Você pode fazer um modelo de um robô, por exemplo, que vai caminhar em 2 pernas, e o que esse robô vai possuir? Então, 6 juntas, então a junta que vai controlar a perna, a junta que vai controlar o joelho, a que vai controlar os pés. Ele vai ter as observações de velocidade, inclinação, posição. Tudo isso o ambiente do Simulink consegue simular em tempo real para poder fornecer essas respostas para o seu agente. Certo? E, além disso, temos também o ambiente MATLAB, onde você pode trabalhar em forma de código, ter funções e classes customizadas no seu arquivo, e até mesmo ter uma visualização desses dados de maneira diferente com as capacidades gráficas que o MATLAB possui. Uma coisa que o Reinforcement Learning tem de desvantagem seria o grande tempo que você vai demorar para poder treinar essa sua rede. Então, quanto mais perfeito você quer que sua rede reaja, mais tempo você vai levar para treinar ela. Nisso aí também o MATLAB oferece a toolbox do Parallel Compute, em que você consegue paralelizar esse seu treinamento, ou seja, acelerar esse seu treinamento com simulações de forma paralela, com diversas máquinas rodando o MATLAB ao mesmo tempo, e você consegue particionar esse seu código para poder rodar em todas elas, aproveitando essa capacidade computacional. Isso é bem interessante. Dito isso, eu vou partir para a demonstração que eu separei para vocês aqui. Uma demonstração que eu acho bem interessante, que é esse robô quadrúpede, que vai aprender a andar do zero, certo? Então, ele é composto de um torso, juntas para os quadris, para os joelhos. É um robô um pouco mais simples do que aquele bípede que tem juntas para os pés também. Então, esse aí só tem 8 juntas no caso, porque são 4 membros, certo? Isso aí, modelado e simulado dentro do Simulink, utilizando a Reinforcement Learning Toolbox, a Deep Learning Toolbox, que é um aprofundamento da Machine Learning Toolbox para poder utilizar redes neurais um pouco mais profundas, para poder utilizar um pouco mais intensivo de dados, e utilizando o Simulink e o Simscape Multibody para poder fazer essa simulação física do robô. Então, eu vou abrir esse exemplo aqui que eu separei, está aberto aqui no meu MATLAB. Eu vou pedir para vocês aí confirmar se vocês conseguem ver minha tela do MATLAB também. E vou pedir para o Pedro mandar para vocês aqui no chat o link desse exemplo para vocês aí que já têm o MATLAB, que conseguirem abrir, vocês podem acompanhar juntamente comigo aqui, abrir esse exemplo e acompanhar junto. Então, se vocês forem abrir esse exemplo aí que o Pedro acabou de mandar o link para vocês, o que vocês vão ver é isso aqui. A gente tem um documento do LiveScript que vai detalhar todo o funcionamento do modelo, como que ele funciona, e juntamente isso o código fazendo todo o setup do nosso agente Reinforcement Learning e abrindo o modelo do Simulink desse nosso agente, certo? Então, eu vou passar aqui, passo a passo, como que esse robô está funcionando. Como eu disse, para um agente Reinforcement Learning funcionar, ele precisa ter ações, ele precisa ter uma resposta do ambiente, uma observação. Então, quais são as observações que esse robô aí vai ter do nosso ambiente? A gente tem 44 observações diferentes, normalizadas entre -1 e 1, para poder serem analisadas por nossa rede neural. Então, quais são essas observações que ele tem? Então, ele tem posição vertical e lateral, um quaternion representando a orientação do torso. Um quaternion seria
para representar a rotação. Uma posição X, Y e Z, né? Para frente, na vertical e lateral, do torso no centro de massa, para poder saber a que velocidade que esse robô está se mexendo. Roll, pitch e yaw seriam as medidas de inclinação. Posições e velocidades angulares das juntas de quadril e de joelho para cada perna. Então, isso aqui já são 8 observações. A força normal é a fricção de contato dessa perna com o chão, certo? Então, a gente tem essa simulação também de como que o chão está reagindo à massa do robô e como que o atrito está levando em consideração. E os valores de ação, que são os torques que cada junta fizeram no último passo. O que seriam esses torques? As ações que esse agente vai poder oferecer. Então, em cada junta dessa, ele pode controlar o torque que a junta está aplicando nos membros, certo? Então, essas são as observações e as ações que ele vai fazer. Dessa maneira, ele vai ter compensa, que é outro parâmetro que a gente tem para o treinamento de um utilizador de reforço. E como que funciona essa recompensa? Ela vai ser oferecida para a gente a cada passo durante o treinamento e ela é definida nessa equação aqui. De maneira que todos esses parâmetros aqui estão sendo levados em consideração. Vamos ver aqui, ó, o Vx, por exemplo, é a velocidade do centro de massa na direção X. Então, quanto maior a velocidade do centro de massa, ou seja, quanto mais rápido esse robô estiver se deslocando, maior vai ser a nossa recompensa. Aqui, TSTF são do tempo inicial e final da simulação, onde a gente vai estar oferecendo essa recompensa para que essa simulação não demore muito. Esse Y aqui vai ser o erro escalado da altura do centro de massa. Então, a gente quer que esse robô ande numa altura mais ou menos de 75 centímetros. Então, a gente não quer que ele ande muito mais alto, muito mais baixo do que isso. Nisso aqui, então, a gente tem o nosso Y para poder ser um parâmetro da nossa recompensa. O θ, que vai ser o ângulo do torso, a gente não quer que ele ande inclinado, a gente quer que ele ande reto. E o I, que vai ser o valor de ação do último passo. Então, essa aqui é a equação da recompensa, onde quando ela vai interagir de maneira negativa com o que a gente quer, ou seja, se ele estiver andando num ângulo diferente do que a gente quer que ele ande, ou numa altura diferente, ela vai ter um impacto negativo na nossa equação da recompensa. Isso aí vai acabar se portando uma punição. Então, no final das contas, quanto maior a recompensa que esse nosso agente tiver no final, mais provável será que, no final das contas, esse seja o comportamento que ele vai adotar, certo? E, por fim, a gente vai ter o parâmetro para poder terminar essa simulação. Então, a gente quer que essa simulação termine, ou seja, ela não vai para frente, isso até para economizar nosso tempo de computação, se ela atingir certos parâmetros, como, por exemplo, se a altura do centro de massa do torso chegar até o chão, ou seja, se ele caiu, a gente não quer que ele caia, a gente quer que ele ande. Então, se a partir do momento que ele cair, a gente pode terminar essa simulação nesse momento, certo? Para poder economizar tempo. Se a cabeça ou a cauda do torso estiver abaixo do chão, se qualquer junta do joelho estiver abaixo do chão, ou se os ângulos de inclinação estiverem fora dos limites que a gente estabeleceu. Ou seja, se ele não estiver andando bonitinho, reto, sem cair no chão, sem se inclinar, a gente vai terminar a simulação e vai começar outra. Nisso aqui, então, agora que a gente tem esse contexto, a gente consegue entender um pouco melhor como está funcionando esse nosso ambiente. A gente tem o nosso agente, certo? Esse nosso cumulative reward vai ser a recompensa no final dessa nossa simulação, para a gente conseguir entender como que ele se comportou. A nossa ação do nosso agente
vai para o ambiente, que no caso vai ser o nosso robô quadrúpede, ele que vai estar recebendo as ações, ou seja, o torque de cada junta, e ele que vai estar fornecendo as informações. Atrito com o chão, a força normal, como que o torso está se comportando em maneira de velocidade, inclinação, todas essas informações vão voltar para o nosso sistema. E aí, a gente vai ter essas 3 entradas, que são a observação, como eu disse, como está o estado do nosso ambiente, a recompensa, ou seja, todas essas informações vão passar pela nossa equação de recompensa para poder ser devolvida para o nosso agente, e o check if is done, que é para poder saber esse nosso parâmetro de finalização. Então, por exemplo, nosso robô caiu no chão, ele vai mandar uma flag aqui de que ele caiu, vai bater no snan e vai finalizar a nossa simulação. Isso aqui é basicamente o funcionamento desse nosso sistema. Aqui, então, a gente tem os códigos que vão estar fazendo a especificação de tudo isso. Então, a gente vai determinar o número de observações, informação dessas observações, o número de ações, as observações para essas ações. A gente vai criar o ambiente, vai criar o nosso agente, certo? Aqui embaixo a gente está criando o nosso agente. Então, a gente pode também, por exemplo, criar uma semente para o treinamento. Ou seja, como que isso funciona? Toda vez que a gente colocar uma semente igual, o treinamento vai rodar da mesma maneira que anteriormente. Então, se a gente quiser resultados diferentes, é interessante que a gente use um treinamento diferente. A gente vai criar a nossa rede neural. Então, aqui a gente está plotando essa nossa rede neural que a gente acabou de criar. Essa aqui é uma visualização gráfica de como que ela foi plotada. A gente vai especificar as opções do nosso agente. Então, sample time, quanto tempo a gente espera que essa simulação rode? Discount factor, experience buffer, target smooth, tudo isso para poder fazer que a simulação rode de acordo com os parâmetros que a gente escolheu. Especificar os otimizadores, as opções. Nesse caso, escolher o algoritmo que a gente vai estar usando, certo? Aqui, especificar as opções de treinamento. Então, ó, max episodes. Quantas vezes você quer no máximo que ele seja treinado? 1000 vezes. Max stack por episódio. Então, quantos você quer que ele rode? Average window length seria quanto tempo você quer que ele rode por vez. Plot, tudo isso aqui, então, a gente está especificando as opções de treinamento. Aqui, a gente vai treinar o nosso agente para poder, como eu falei, ele executar da maneira que a gente pediu. Como eu disse, isso aqui precisa de bastante poder computacional e vai levar bastante tempo, dependendo da complexidade, certo? E do processamento que você estiver utilizando. Então, como você vai ver, esse treinamento aqui já foi realizado por 14 horas e ainda está nem na metade dos episódios de treinamento. E, por final, a gente pode simular esse nosso agente treinado. A gente tem uma opção aqui, pensando exatamente nisso, que, como eu falei para vocês, esse treinamento pode levar diversas horas, pode passar até de dias, dependendo da complexidade e do processamento. E como a gente tem tempo limitado aqui nesse nosso webinar, certo? Para poder mostrar para vocês, eu vou carregar aqui um modelo já treinado anteriormente para mostrar para vocês como que esse treinamento se saiu. Então, nesse caso aqui, do training, a gente vai colocar como false, para que ao invés de treinar o nosso agente, a gente vai rodar o nosso agente pré-treinado. Então, vamos lá, rodar nosso script. Ele está carregando aqui, como vocês podem ver, ele já abriu automaticamente o nosso modelo no Simulink, certo? Vai demorar um tempinho aqui para abrir.
Tem uma pergunta aqui do Wellington. Por que tem um atraso de uma ação ali no diagrama de blocos? Eu acho que você está perguntando nesse caso aqui, onde a ação volta, passa para o nosso integrador e volta para o nosso observador. Isso aqui é para... Opa, abriu aqui nosso modelo. Deixa eu voltar rapidinho aqui, só para terminar a explicação. Cadê? Tá. Mechanics Explorer, eu quero voltar. Nosso home, cadê meus scripts? Tá aqui embaixo. Tá nosso script aqui para cima novamente. Então, aqui. Essa nossa ação vai passar pelo nosso integrador e voltar para a nossa observação, que é para ele ter de parâmetro a última ação que ele executou, certo? Para, junto com a observação que ele tem no ambiente, executar a próxima ação. Por isso que ele volta aqui e tem esse atraso no diagrama. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. E se não foi isso que você perguntou, pode ficar à vontade aí, que a gente tem esse tempo para ter essa troca aí. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso Simulink. Como eu mostrei para vocês, esse aqui é o nosso sistema, essa aqui foi a nossa rede neural treinada, certo? Nosso agente de Reinforcement Learning, nossas observações. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, no bloquinho de recompensa, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é um subsistema que vai passar por aquela equação que eu mostrei para vocês de recompensa. Então, aqui onde ele vai mostrar, por exemplo, posição, vai passar por aqui, para ver, ó, a distância vertical que eu quero que ele alcance. Então, de acordo com essa distância, se ele não tiver, eu vou passar por uma penalidade. Então, que está negativo. O control effort, que é se esse nosso sistema está controlando com o mínimo de esforço possível, ou seja, com máxima eficiência. Esse robô pode, por exemplo, caminhar girando as pernas loucamente para chegar à frente. A gente não quer isso, a gente quer que ele caminhe da maneira mais eficiente possível. Então, dessa maneira que o nosso esforço de controle vai ter uma penalidade também. A gente tem uma recompensa para velocidade, uma recompensa constante para que essa nossa simulação não se finalize antes do tempo, e uma penalidade da orientação, no caso, se esse nosso robô estiver se inclinando, caindo, certo? Uma olhadinha aqui na nossa equação da recompensa. Uma outra coisa que é interessante que eu quero mostrar para vocês também aqui é o robô em si. Esse robô está totalmente modelado utilizando o Simscape Multibody. Ele foi feito uma simulagem física com o Simscape, onde todos esses componentes estão ligados de maneira física realmente para fazer essa nossa simulação. Ou seja, se vocês verem aqui, todas essas nossas pernas estão ligadas a juntas, certo? Se a gente abrir uma perna dessa aqui, por exemplo, a gente vai ver os parâmetros que a gente colocou para ela, ou seja, ângulo inicial, ângulo de equilíbrio, qual que é a dureza da nossa junta, o amortecimento, o limite, a gente consegue colocar a massa desse nosso componente. Então, tudo isso aqui está sendo simulado em tempo real de maneira física. A gente pode olhar aqui o nosso, de volta, Mechanics Explorer. Deixa eu voltar aqui. Ele vai abrir novamente quando eu executar. Vamos rodar nossa simulação, então. Aqui, de volta na tela do MATLAB, nosso Mechanics Explorer. Esse aqui é um ambiente em que a gente consegue ver toda a nossa simulação mecânica feita no Simulink, no Simscape, certo? Deixa eu resetar aqui e dar um play para a gente ver esse nosso robô funcionando. Então, isso aqui, ele foi treinado para andar dessa maneira. A gente está rodando nossa simulação aqui em tempo real, certo?
E agora a gente pode só dar play em como que isso funcionou. A gente pode até diminuir a velocidade se a gente quiser dar uma olhadinha mais de perto. Então, tudo isso aqui, vocês podem ver, o movimento dele não é perfeito 100% das vezes, ele dá um pulinho aqui e ali de vez em quando. O que isso quer dizer? Esse robô não foi programado exatamente para caminhar dessa maneira. Ele aprendeu a andar assim. A gente deu para ele parâmetros, certo? De teste de aprendizado, e ele aprendeu a andar dessa maneira. Ele não foi ensinado. Ele aprendeu sozinho. A gente pode ver isso aqui também se a gente vier no nosso modelo Simulink e abrir nossa recompensa cumulativa nesse nosso scope. Você te dá uma olhada? O que isso aqui quer dizer? Conforme esse nosso robô foi sendo treinado, ele chegou mais e mais numa recompensa maior. E quanto maior a recompensa, mais propenso ele é a realizar essa nossa ação da maneira que ele está realizando. Isso quer dizer que o treinamento está fazendo efeito, certo? Vamos voltar aqui para dar uma olhadinha. Você dá um pouquinho mais. Então, conforme ele foi caminhando, ele aprendeu que essa era a maneira mais eficiente de acordo com os parâmetros de recompensa que a gente deu para ele. Ou seja, não abaixar muito, não cair no chão, não se inclinar demais, e utilizar também o mínimo esforço de controle possível. Ou seja, não... Se vocês verem, ele está caminhando para frente, mexendo bem pouquinho essas juntas da perna. Ele está utilizando o mínimo esforço de controle possível para poder caminhar para frente. Ele está fazendo isso aí de maneira bem eficiente. E por último, só por curiosidade de vocês mesmos, para poder mostrar, eu quero mostrar para vocês o aplicativo. Se a gente vier aqui, fechei o MATLAB sem querer. Perdão, gente. Aqui, certo? Deixa eu voltar para a visão inicial do MATLAB. Esse aqui é o comando de exemplo, para poder abrir esse exemplo. Eu estou mostrando para vocês. Certo? Voltando aqui para o final, o que eu quero mudar é esse parâmetro aqui. Vamos colocar do training como true. E ver qual a diferença que ele vai fazer. Vou rodar. Esse nosso sistema está rodando aqui, nessa parte do código. A gente vai começar a treinar esse agente. E no final, depois que esse agente estiver treinado, ele vai começar a simulação. Então, ele abriu aqui o componente do Simulink, que estava dizendo ali mais acima no código. Eu quero esperar ele abrir aqui para a gente mostrar o Episode Manager. Assim que abrir, eu mostro para vocês. Mas aproveitando, gente, eu acho que esse é o conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje, certo? A gente tem esse tempo aí, caso vocês tenham dúvidas ou observações a fazer, sintam-se livres aí para colocar perguntas e tudo mais, que a gente vai poder responder todas vocês. Dúvidas sobre o MATLAB, sobre as aplicações em sistema de controle, sobre tipos de aprendizado de máquina, podem ficar à vontade aí.
Opa, acho que ele abriu. Foi impressão minha. Ainda não. A Selma Neto perguntou onde encontrar mais materiais sobre... Opa, tá abrindo aqui. Onde encontrar mais materiais sobre ambos apresentados. Selma, você pode encontrar mais materiais sobre tudo isso aqui. Deixa eu até dar uma minimizada aqui no nosso treinamento, para poder falar para vocês. Se você vier aqui na própria interface MATLAB, escrever doc, ou mesmo no próprio site da Networks, certo? Os desenvolvedores do MATLAB, você vai encontrar uma documentação completa, feita por eles, certo? Sobre todos esses temas, sobre o tema em si e sobre a aplicação do MATLAB no tema. Todas as funções, todas as toolboxes referenciadas, e até mesmo exemplos iguais a esses que eu abri, tudo pronto para você testar, certo? Deixa eu abrir aqui. Ele está rodando o Learning Manager. Ó, começo do nosso treinamento aqui. Aí vai começar desde lá do comecinho, a gente não consegue nem ver ainda, mas está no treinamento número 1, ó, já rodou por 1 minuto e 20 esse nosso treinamento. Eu vou parar esse treinamento aqui porque senão isso aqui vai durar para sempre, como eu mostrei para vocês, aquele treinamento lá estava mais 14 horas para poder chegar nem na metade, certo? Então, é mais para poder dar um exemplo para vocês de como que funciona o treinamento da nossa rede. A gente consegue acompanhar tudo isso aqui. Bom, a documentação aqui ainda não foi aberta. Acho que o MATLAB está respirando ainda. Mas, enquanto isso, vamos responder mais perguntas. Na parte que o agente DDPG é criado, vocês definiram que a estrutura da rede seria aquela. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, onde a gente está criando o nosso agente DDPG. Aqui, no final, a gente vai criar o agente utilizando esse comando rl-ddpg agent, que vai pedir como parâmetros o ator, o critic e o agente Optimus. Então, agente Optimus a gente está definindo aqui, certo? Actor, vamos ver onde a gente está definindo actors. A gente provavelmente definiu aqui mais acima. E a mesma coisa para o nosso critic. Então, aqui onde a gente criou o agente, a gente já vai chamar esse nosso... Opa, está abrindo coisas ainda que está respirando. Enfim, aqui que a gente está chamando o nosso agente é onde a gente define que tipo de rede que a gente vai estar usando, que tipo de algoritmo a gente vai estar usando para treinar. Você tem uma pergunta se essa apresentação vai estar disponível. Sim, essa apresentação está sendo gravada. O Pedro pode falar um pouco mais sobre para vocês depois. Ela está sendo gravada e vai estar disponibilizada depois no YouTube para vocês assistirem. E no site do OpenCAD também. O Enilson perguntou se é possível embarcar isso. E quais seriam os microcontroladores mais indicados para testes. Opa. Cancel, estou pronto para essa internet. Me engano. Enfim, abri aqui. Essa é a documentação. Certo? Então, como eu estava falando mais cedo sobre esses exemplos, a gente tem documentação extensa sobre tudo. Se você vê aqui na esquerda, por categoria, então, workflows para aplicação, ou seja, matemática e otimização, AI, data science, processamento de sinais. Por produtos, então, por toolbox MATLAB, então, se a gente vier, por exemplo, aqui, especificamente, na Reinforcement Learning Toolbox, por exemplo, aqui embaixo, ó,
Reinforcement Learning Toolbox. A gente vai ter a documentação total dessa toolbox, ou seja, como que eu posso começar a usar, o ambiente do MATLAB, do Simulink, os tipos de agentes diferentes, ou seja, o SASTA, DQN, DDPG. Tudo isso aqui está bem já documentado na documentação do MATLAB. Além disso, exemplos já para poder a gente começar, então, ó, treinando o agente de Reinforcement Learning, diversos exemplos assim. Esse aqui no ambiente MATLAB, ó, criando um pêndulo invertido dentro do ambiente MATLAB. No ambiente Simulink, a gente tem alguns mais complexos, como esse que eu mostrei para vocês aqui, o Robo Quadruped. Tem um de estacionamento automático, utilizando integração com a Unreal Engine para poder fazer essa simulação gráfica. A gente tem esse aqui que é legal, que a gente treina esse agente utilizando já outro tipo de algoritmo para fazer esse equilíbrio, essa bolinha numa chapa. Tudo isso também utilizando a simulação física com Simscape Multibody, certo? Tudo isso sendo simulado em tempo real. Outro treinamento de RoboBiped para caminhar, utilizando agentes de Reinforcement Learning. Então, tudo isso aqui está disponível para poder vocês explorarem, certo? E a gente tem uma pergunta aqui também, ó, se existe uma orientação, aqui, se é possível embarcar esse treinamento e quais seriam os microcontroladores mais indicados. É possível, sim, fazer esse embarcamento. Se eu voltar aqui na documentação, por exemplo, lá para o começo, Home. Aqui embaixo, se vocês forem ver, deixa eu só carregar um pouquinho, a gente tem essa aba de hardware suporte, tá vendo? A gente tem o suporte para hardware do MATLAB e do Simulink. Aqui a gente tem alguns que eu já tenho instalado, por exemplo, como suporte para o Arduino. Então, tem toda essa documentação sobre suporte para Arduino. Mas se a gente voltar na própria interface do MATLAB, aqui, inicialmente, deixa eu voltar aqui no Home do MATLAB. Home. A gente tem aqui essa aba de Add-ons, onde a gente pode clicar aqui, ó, em Get Hardware Support Packages. E aqui dentro a gente tem todos esses pacotes de hardware para microcontroladores diferentes, como, por exemplo, Arduino, a gente tem para Raspberry, outros tipos de hardware, certo? Então, você consegue, sim, com esse treinamento que você fez, fazer embarcagem desse código, certo? E aí, sobre microcontroladores mais indicados, isso vai depender bastante da sua aplicação, certo? Se for, por exemplo, um treinamento mais pesado, de repente o Arduino não vai aguentar, você precisa de um microcontrolador um pouco mais sofisticado, certo? Mas se for um treinamento um pouco mais simples, o Arduino pode servir para você. Então, tudo isso aí vai variar. Mas a gente tem todos esses tipos de suporte para hardware aqui, então se você vê aqui, até suporte para aquele hardware do Lego, suporte para mobile, como a gente chama mobile, tudo isso aqui você consegue pegar aqui no suporte e para usar para fazer embarcação. O Wellington fez uma pergunta se existe alguma orientação de learn rate, de threshold de gradiente, de batch size também para esse treinamento. Existe sim, existe. Eu não sei se elas foram usadas especificamente nesse treinamento, podemos até dar uma olhada aqui nos parâmetros, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, learn rate, a gente colocou como 1 a menos 4, a gente achou de estar como 1. Você perguntou sobre batch size eu não... aqui, ó, mínimo batch size, 128. A gente tem todas essas especificações para você controlar esse seu treinamento nos mais mínimos detalhes possíveis. E, novamente, isso aqui foi tudo feito por código, mas você também pode utilizar aqui, voltando aqui para o MATLAB, na parte de apps, a gente tem o aplicativo, se a gente vier aqui, ó, Machine Learning Deep Learning, vamos ver, Deep Network, Neural Net, Regression, Reinforcement Learning Designer. O aplicativo que você consegue fazer o design, a parametrização e a simulação também aqui diretamente no aplicativo.
Então, aqui a gente pode criar nossos agentes, o ambiente, ver os resultados, fazer o treinamento, fazer a simulação e tudo isso aqui a gente consegue colocar esses nossos parâmetros para poder treinar. Se vocês verem também, uma coisa interessante. Aqui no Workspace do MATLAB é onde ficam salvos todas essas variáveis que a gente definiu e todos esses dados. Então, se a gente ver aqui, por exemplo, Training Ops, a gente tem um bloco de dados das opções de treinamento que a gente deu, Training Stats, os resultados do treinamento, a gente pode até dar uma olhadinha aqui, ó. Training Result, a gente tem diversos dados aqui. Então, ó, as opções de treinamento que a gente definiu lá, ó, máximo de episódios, máximo de step, stop and error, todos esses parâmetros que a gente deu. Aqui a gente consegue ver até os dados, ó. Então, a recompensa média, o número de episódios que foi, o número de steps. Se a gente voltar aqui, a gente tem outros dados também, como por exemplo, ó, as opções de simulação, os dados de inclinação, de posição de todas as juntas, tudo isso que a gente definiu lá, fica tudo salvo no nosso workspace do MATLAB para a gente poder visualizar também. Podem ficar à vontade, tá, para fazer perguntas aí, mas no mais, eu acho que se vocês não tiverem mais perguntas, posso falar com o Pedro para a gente finalizar então, porque isso aqui é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido, que tenha agregado para vocês, né? No mais, eu quero agradecer a presença de vocês e falar aí que se vocês se interessaram, a gente tem diversos outros webinars aí também que a gente vai estar fazendo para vocês não perderem para frente se inscrever. Vou passar a palavra para o Pedro aí. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, agradecer também ao João a apresentação dele. Foi ótimo, muito obrigado, João. Mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo que permaneceu aqui até o final. Mais uma vez, recapitulando, o nosso webinar, são gravados e depois eles são disponibilizados no nosso canal do YouTube. Vou estar deixando aqui o link do nosso canal do YouTube no nosso bate-papo. Por favor, me confirme se vocês conseguem ver o link do nosso canal do YouTube. Também vai ser disponibilizado certificados com horas, que vai ser entregue no máximo em 2 horas. 2 horas não, 2 dias, perdão. Mas é isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Só mesmo agradecer. Muito obrigado. Obrigado aí, gente. Até uma próxima apresentação.